Olha, a Selic a 14,75% pode destruir os teus investimentos, a tua performance como investidor no curto prazo. E você vai cometer uma grande burrice se investir assim. Por isso é o que o JP Azevedo nos diz nesse vídeo aqui. O que acaba sendo muito relevante, porque na última reunião do Copom, a taxa Selic subiu para o maior patamar nos últimos quase 20 anos. E não é à toa que em abril a quantidade de investidores no Tesouro Direto bateu mais uma vez recorde, anotando um crescimento expressivo nos últimos anos. E enquanto isso, a bolsa mantém ali um fluxo instável, às vezes de entrada, às vezes de saída de investimentos de investidores pessoa física. Porque o investidor médio, atualmente, ele abre o Tesouro Direto e vê taxas muito altas. E pensam, bom, vou manter aqui os meus 1, alguma coisa por cento ao mês com Tesouro Selic e assim eu vou construir meu patrimônio. Só que na realidade não é bem assim que a coisa funciona, não é bem assim a conta que você deve fazer. E nesse vídeo a gente vai te mostrar o porquê. Quem vai te guiar nessa história é o Felipe Almeida, meu sócio, que vai mostrar porque a maioria dos investidores costuma errar a hora de comprar um ativo, costuma comprar na alta e vender na baixa. O que você precisa fazer para parar de cometer esse erro, para não cometer esse erro, e por que continuar fazendo isso pode destruir a tua performance como investidor no longo prazo. Aí, se você achar isso interessante, deixa o dedo no like e já presta atenção em tudo que o Filipão aqui vai trazer. Boa, vamos lá. E primeira coisa eu te pergunto, poxa, você já caiu na tentação de querer investir na renda fixa agora com a taxa Selic a mais de 14? Ou ainda, você está assistindo esse vídeo aqui e está pensando em trocar os ativos de renda variável ali, fundos imobiliários, ações, por esses títulos aqui com taxas mais altas? Ou então você abriu uma conta ali na sua corretora e viu vários outros títulos pagando taxas ainda mais altas, inclusive sem imposto de renda. Tudo isso ainda dentro da renda fixa. Se você está pensando em fazer isso, eu te convido a respirar um pouco mais e assistir esse vídeo até o fim. Porque nele eu vou pedir licença ao JP Azevedo, dono desse canal aqui do YouTube, que postou um vídeo muito bom falando sobre isso, nos dizendo que a Selic nesse patamar pode destruir seus investimentos. Você pode olhar para uma coisa assim e pensar, poxa, esses caras tão loucos. Com a Selic mais alta eu tô ganhando muito mais dinheiro, mais de 1% ao mês. Olha, se a gente for para a ponta do lápis, for fazer conta, imagina que você investiu ali 100 mil reais com essa taxa de 14,75. A gente tá falando que você vai receber mais de 14 mil reais num ano de rentabilidade assim, o que dá ali mais de R$1.000 todos os meses. Enquanto que nesse mesmo último ano, a gente viu o Ibovespa ter uma variação de 8,5%. Por exemplo, que é menor do que uma taxa como essa, praticamente a metade. E aí o investidor que está com a cabeça mais simplista, ele faz essa comparação direta. Ora, a bolsa no último ano rendeu 8, a renda fixa está rendendo mais de 14 e ainda com um risco muito menor, a conclusão direta é dizer que um é melhor que o outro. Eu não preciso nem pensar muito para decidir que eu vou colocar muito mais dinheiro na renda fixa então. E é aqui que mora a tentação da Selic a 14,75. Só que é justamente aqui que o investidor ignora informações muito importantes que estão invisíveis para a maioria do mercado. E vamos começar por entender o que é que significa a Selic no patamar mais alto. O JP nos explica isso muito bem aqui no vídeo. Então, dinheiro está caro. A gente fala que a taxa de juros, a Selic, é o preço do dinheiro. Tá caro você conseguir dinheiro. Tá caro você conseguir crédito. Que é alguém te dá dinheiro, um banco te dá dinheiro. Tá caro conseguir dinheiro. E o que isso resulta na economia? Se está difícil você tirar dinheiro, ter crédito, as pessoas trocam menos de casa, compram menos imóveis, as pessoas compram menos coisas, as pessoas compram menos veículos, o dinheiro fica congelado. O dinheiro para de movimentar. Porque tá caro. Você não consegue tirar empréstimo, não consegue... empresas também não conseguem se financiar. A empresa, principalmente, trabalha muito com dívida, né? Muito mais do que pessoa física. Então, e para a empresa também tá caro. Então, a economia como um todo dá uma resfriada. Ou seja, dinheiro mais caro, as pessoas passam a comprar menos. Isso tudo serve para que o preço das coisas, a inflação, tenha uma desaceleração no curto ou médio prazo. E caso essa tentativa tenha sucesso, com a inflação caindo, a expectativa é que a taxa de juros passe a cair no médio prazo também. E eu tô te dizendo isso porque o Tesouro Selic tá rendendo agora 14,75% ao ano, não porque o Banco Central é bonzinho, o governo é bonzinho e tá querendo que você ganhe mais dinheiro do Tesouro Direto, mas sim porque o custo de vida tá mais caro nesse momento. Logo, o investimento é uma forma de você proteger o seu dinheiro. E se o momento em que a Selic está alta significa um momento de retração econômica, de pouco estímulo, isso quer dizer que as empresas elas também não têm tanto fôlego para crescer de forma mais acelerada. E é por isso que quando a gente olha para a correlação entre a taxa Selic e a bolsa aqui no Brasil, a gente vê que quando a Selic está mais alta, a expectativa é que a bolsa normalmente ela caia. E aí quando isso acontece, a percepção de risco dos investidores em relação à bolsa aumenta. E aí eles tiram o dinheiro de lá e passam para a renda fixa. Só que o que muita gente não percebe é que uma Selic
Selic mais alta não necessariamente significa uma oportunidade dentro do mercado financeiro. Isso porque existe um pacote de problemas invisíveis. E é sobre eles que eu quero falar contigo agora. E a primeira coisa aqui é entender que esse 14,75 que a Selic está nesse momento, ele é verdade agora, mas nada garante que esse valor vai ser o mesmo daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 3. Então simplesmente não dá para esperar que nos próximos 3 anos, por exemplo, é isso aqui que teu dinheiro vai render. Muito provavelmente eu arrisco dizer que a rentabilidade vai ser bem menor, porque a Selic vai começar a cair ao longo do tempo. E como o Tesouro Selic é um título pós-fixado, ele está sempre rendendo o que a Selic está rendendo no momento. Do mesmo jeito que no passado, a Selic também já esteve em 2% ao ano, era isso que os investidores recebiam, e ela foi mudando ao longo do tempo, voltando para um ciclo de alta. Agora, aqui a gente já entende então que é utópico pensar que você vai continuar recebendo 14,75. Você vai receber alguma média em torno disso. Faz muito mais sentido a gente olhar para o passado e entender qual foi a média histórica da Selic no Brasil, para entre subidas e descidas você ter uma percepção de quanto você ganharia com ela. E aí nesse momento entra o que a gente chama de backtest do mercado financeiro. Por exemplo, se eu pego aqui somente o CDI, que é algo muito próximo à taxa Selic do nosso Brasil, o que a gente vai ver é que num período de 2014 até o final de 2024, ou seja, praticamente os últimos 10 anos, o retorno médio ao ano do CDI foi de 9,36%, algo bem diferente do 14% que a gente está vendo agora. E por mais que eu volte esse backtest para um período ainda mais longo, puxando lá desde 2004, a média da rentabilidade do CDI aumenta para 10,7%, mas não chega perto dos 14% ainda também. Então aqui a gente já volta para a realidade e entende o primeiro aspecto de que mesmo que eu vá tentando ganhar 14,75%, isso não vai durar para sempre. Eu vou me aproximar de um ganho mais parecido com a média. Só que existe um segundo ponto por trás dessa rentabilidade que faz com que ela não seja real. Essa mesma rentabilidade ainda vai ser impactada pelo imposto de renda que precisa ser pago pelo lucro obtido no investimento, que é de 15% para quem fica mais de 2 anos com esse título na carteira. Ou seja, dos 14,75% você já tem que fatiar ali 15% só para pagar imposto. Só que principalmente você precisa descontar a inflação do período. Não adianta de nada você receber 15% de um título de renda fixa e você achar que você pode gastar todos os 15%. Preste atenção no que comentou o JP também no vídeo. A gente tem que entender que o nosso ganho real, voltando àquele ponto, a gente fala tudo isso aqui por bastante tempo para você entender. O ganho real, que é o seu ganho, a sua rentabilidade acima da inflação, historicamente, é por volta de 3, 4% ao ano. Ou seja, se a taxa Selic está ali em algum momento histórico, está em, por exemplo, 6%, a inflação provavelmente vai estar em 2, 3% ao ano. Para você ter um ganho acima da inflação de 3 a 4%. Hoje está em 14%, subindo para quase 15%, porque a inflação real, mesmo que realmente acontece na economia, independente do que o IPCA divulga, a gente sabe que ela está bem pesada. Então deve estar em torno de uns 10% ali. Por conta disso, a gente tem que entender que a sua rentabilidade, por mais que esteja ali 14%, o seu ganho acima da inflação não é tão maravilhoso assim. Então a rentabilidade alta vem acompanhada também de uma rápida perda do poder de compra. Ora, a gente tá falando sobre ganho real aqui, a gente tá conversando a mesma coisa. E o que significa ganho real na prática é justamente a diferença da rentabilidade que você teve num título de investimento atrelado à Selic ali, descontada a inflação desse período que você manteve o título na sua carteira. Essa diferença aqui da rentabilidade acima da inflação é o que a gente chama de taxa real de retorno. E aí, quando a gente volta pro backtest aqui, olhando para os últimos 20 anos e entendendo que o IPCA, a inflação do nosso país foi de cerca de 5,6% na média ao ano nesse tempo, o retorno líquido real de quem investiu no CDI, na verdade, foi de 4,7%. E ainda, se a gente olha para o período dos últimos 10 anos, esse retorno real cai ainda mais, em cerca de 3% ao ano. Ou seja, aquele 1% ao mês que você achava que você poderia tirar de um título como o Tesouro Selic, por exemplo, você não pode viver com aquilo. Caso você gaste a mais do que essa rentabilidade aqui, você vai estar consumindo o poder de compra do teu patrimônio ao longo do tempo. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar duas coisas. Felipe, então eu tô vendo a renda variável ali passando suas dificuldades, mas tô vendo que o Tesouro Selic, por exemplo, não rende tanto quanto que eu pensava. O que é que eu tenho que fazer para investir melhor? Ou então você pode estar pensando, Felipe, entendi que rende um pouco menos aqui, mas pelo menos rende alguma coisa com um risco muito menor. Eu vou ficar aqui nessa taxa do Tesouro Selic e quando ela começar a cair, eu vou para a renda variável de novo. E aí, para essas duas linhas de pensamento, eu tenho uma solução muito parecida para você. A solução consiste em você tirar o viés emocional desse tipo de pensamento. Porque você precisa concordar comigo que esses dois tipos de pensamento que eu te falei, os dois são enviesados. O primeiro tá com medo do mercado como um todo nesse momento. E o segundo tá achando que ele é mais esperto do que todo o mercado financeiro. Que é muito simples você ganhar dinheiro com seus investimentos, é só ir para a taxa que tá mais alta, ficar lá até ela começar a cair. E até tem como você sempre
sempre encontrar a hora certa de comprar um ativo na baixa. Eu vou te mostrar isso de forma 100% sistemática até o final desse vídeo. Só que não é trocando de um ativo para o outro o tempo inteiro que você vai conseguir isso. A única forma possível de saber exatamente a hora certa de comprar e de vender um ativo é com estratégia clara. Com o que a gente chama aqui no Clube do Valor de sistema de alocação estratégica, que representa praticamente 94% da explicação do retorno dos investidores no longo prazo. E é exatamente esse conceito que a gente aplica para todos os clientes aqui do clube que já nos fazem somar mais de 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão nesse momento. E eu tô dizendo isso porque, para além desses vídeos que são gratuitos e a gente posta diariamente aqui no nosso YouTube, eu tenho uma outra maneira de te ajudar de forma completamente direta. E melhor ainda, uma forma totalmente gratuita. E a gente consegue fazer isso através de uma sessão de diagnóstico financeiro personalizado. Um espaço onde um dos nossos especialistas de investimentos vai tirar 1 hora do tempo dele para olhar para a tua carteira de forma específica, considerando o teu contexto patrimonial atual e o teu perfil de investidor. Para entender se tem alguma coisa que você está errando na sua forma de investir e se tem como melhorar. Se sim, ele vai te mostrar um plano estratégico que pode melhorar o teu retorno e acelerar a tua liberdade financeira. Para você participar dessa sessão de diagnóstico financeiro é totalmente gratuito. A única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E aí a gente fala tudo isso e eu vejo muita gente comentando aqui nos vídeos: ah, então vocês estão falando que renda fixa é ruim, Tesouro Selic é ruim, Tesouro IPCA é ruim. Será que não vale a pena investir nesse ativo? Que ele não entre em nenhuma carteira? E na verdade não. Esse ativo aqui ele é muito bom para uma parcela assim da carteira. Boa parte dos nossos clientes aqui do Clube do Valor tem ou o Tesouro Selic ou algum ativo de renda fixa pós-fixada parecida com ele na carteira. O que a gente tem certeza que é errado é você assumir que essa é a nova oportunidade do momento e transformar isso numa parcela muito grande do teu investimento de longo prazo. O que vai muito naquela ideia de correr para o que está com rentabilidade mais alta. E aí entra mais um trecho do vídeo de JP aqui. O que o pessoal tem na cabeça, talvez você tenha isso, tá? Você pensa, agora é o momento da renda fixa, porque ela tá pagando muito, tá rendendo muito, então eu vou investir na renda fixa. Quando a renda fixa começar a pagar menos, quando a Selic começar a cair, aí eu mudo meu dinheiro para renda variável, que aí eu vou ter um ganho lá com ações, fundos imobiliários, investimentos em dólar no exterior, investe em ETF, você faz o que você bem entender. Mas o que o pessoal pensa na cabeça é, enquanto tá bom assim a renda fixa, eu vou garantir meu retorno sem risco, quando começar a cair, aí eu movo meu dinheiro. A questão é, se você tentar fazer isso, você sempre vai errar o timing. Você nunca vai acertar. E existe um grande problema de investir assim. A maioria dos investidores nunca acerta o timing da hora certa de comprar um ativo. Basta a gente voltar um tempo atrás e olhar o que aconteceu ali entre 2015 e 2016, onde a Selic estava próximo do patamar que ela está hoje. Muito alto. Nesse contexto, as taxas do IPCA+, também estavam muito altas, pagando o IPCA mais 7, parecido com o que é hoje. E quem comprou naquela época, inclusive, viu uma valorização de mais ou menos 130% no que se chama de marcação a mercado. O grande problema é que aqueles investidores correram um risco muito parecido com quem estava investindo na bolsa, por exemplo. E aí imagina lá o cara que investiu tudo aqui na renda fixa, ganhou seus 130%, colocou esse lucro no bolso e agora ele precisa continuar investindo, né? Afinal de contas, ele não se aposentou só com essa operação, digamos assim. E aquilo ali só aconteceu porque a taxa Selic também caiu no mesmo período. O Tesouro IPCA, que antes pagava algo como IPCA mais 7, passou a pagar IPCA mais 3, 3,5. Ora, então o cara que teve um ganho ali na renda fixa, ou ele iria comprar uma renda fixa de novo, pagando menos juros, que é o que ele tinha no momento, ou ele ia comprar renda variável naquele momento, já que estava tudo mais claro. A Selic mais baixa, a bolsa fica com horizontes muito mais claros para investir. Só que foi justamente naquele momento que a bolsa também já tinha subido mais de 230%, o dobro do que subiu a renda fixa no mesmo período. Assim como algumas ações específicas da bolsa chegaram a subir mais de 1.000. Ou seja, o cara que correu todo para a renda fixa, na hora que ele tentou voltar para a bolsa porque o cenário estava um pouco mais claro, o que ele estava fazendo, na verdade, era comprar a bolsa no patamar mais caro de todos. E é aqui que a gente encontra o porquê que a Selic a 14,75 usada da forma errada, como a maioria dos investidores fazem, pode destruir teu patrimônio. E dito tudo isso, eu quero te mostrar então o jeito certo de você considerar essa taxa na tua carteira e se beneficiar dela também. É isso que eu vou te dizer na sequência desse vídeo. E outra coisa que a gente tem detalhado para vocês nos últimos tempos são as 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para chegar até dobrar o potencial de retorno que ela tem. Se você quer saber como fazer isso, eu te convido a participar de um evento que vai acontecer na próxima terça-feira e que vai ser ministrado pelo Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador aqui do clube, onde ele vai te mostrar um passo a passo com essa técnica que te obriga a comprar ativos na baixa e vender na alta. As vagas são completamente limitadas, então se inscreve aqui no segundo link da descrição do vídeo. Beleza, como é que você se beneficia da taxa de juros alta também, então? Vamos imaginar que a gente vai conversar agora com um investidor que ele nem é tão arrojado, mas ele também não é tão conservador, ele é o meio termo ali. A primeira coisa que precisa se definir na carteira desse investidor não é se é o melhor investir na Selic ou o melhor em ações. O que a gente precisa fazer
é definir a alocação macro que ele vai carregar nessa carteira. Algo muito parecido com o que está aqui na tela para você. Ó. Um cara que tem ali uma boa parte da carteira em renda variável, 60%, sendo que os outros 40% dele está em renda fixa. Ah, Felipe, mas para que tanta classe de ativo assim, tantos investimentos diferentes? Bom, como a gente está falando aqui do vídeo do JP, eu vou deixar ele também falar sobre isso. O ponto que eu quero que você tenha em mente é, você sempre tem que estar exposto a tudo. Porque dessa forma você não vai perder esses times. Você pode estar, às vezes, com renda fixa ou renda variável, ou ações no fundo imobiliário estagnado, mas saiba que quando isso começar a virar e você não vai acertar o time, esses ativos de renda variável vão começar a subir com muita força. Isso vai acontecer, cedo ou tarde. Você tem um objetivo de longo prazo? Tô perdendo dinheiro, tô há 5 anos com o fundo imobiliário ali, todo lascado. Se você tem um longo prazo, muitos anos, isso vai acontecer em muitos anos. A renda fixa vai cair. Em 2006, a última vez ela teve um pico, ela chegou a bater, ela caiu logo em seguida, depois subiu, depois caiu. Então, isso vai acontecer. E aí você vai ter um retorno a longo prazo muito maior alocando na renda variável do que na renda fixa. E aí, beleza, então você precisa ter várias classes de ativos, a famosa diversificação na carteira. Agora, traduzindo o que o JP falou, como é que você pode, então, evitar de correr o risco de perder seu patrimônio porque a Selic está alta, mas ao mesmo tempo se beneficiar disso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma carteira montada desse jeito assim, ela já vai estar exposta a todas as classes de ativos. Ou seja, se ele tem aqui, por exemplo, 10% da carteira em renda fixa pós-fixada, no momento em que a Selic está pagando mais, essa parcela da carteira dele já vai estar pagando mais. Ou seja, ele já se beneficia disso. Não precisa passar a correr muito mais para colocar ainda mais renda fixa pós-fixada na carteira. Ele já tem o que ele queria. Só esse passo aqui já te deixa muito mais tranquilo de saber que sim, você está aproveitando a festa da Selic mais alta na tua carteira também. Agora, existe um benefício ainda maior de manter uma estratégia clara e seguir ela ao longo do tempo. Vamos imaginar agora que as ações do Brasil que você queria ter 20% na tua carteira, elas na verdade passaram a cair. O que era 20 agora se tornou 15 porque o mercado está caindo como um todo. O que é que a tua estratégia vai mandar você fazer nesse momento? Você vai precisar direcionar os teus aportes, os teus dividendos para comprar mais 5% das ações brasileiras que caíram. Ou seja, vai te obrigar a comprar na baixa. Você não comprou porque você acredita na política do Brasil, você não comprou porque a taxa de juros está alta, você não comprou porque você encontrou a melhor ação da bolsa. Você comprou única e exclusivamente porque a tua estratégia clara, comprovada, te mostrou que era hora de fazer isso. Percebe a diferença do que a gente tem aqui? Muito menos viés emocional e muito mais prática, sistematização dos teus investimentos. E foi exatamente essa forma de investir que permitiu um resultado muito acima da média quando a gente compara o backtest dessa carteira com o próprio CDI, com o próprio Ibovespa. Enquanto quem investiu só no Tesouro Selic que estava aqui, ó, no CDI, uma carteira bem diversificada como essa teve uma rentabilidade de praticamente 3 vezes o CDI no período. E isso aconteceu com carteiras reais, inclusive de investidores que a gente vê aqui no clube. Esse especificamente que está com a gente desde maio de 2017, completando ali 8 anos de investimento. E o que a gente vê é uma performance da carteira que mesmo passando por período de pandemia, mesmo passando por lateralização da bolsa nos últimos anos, uma performance que também ficou bem acima do CDI, com a rentabilidade desde o início ali girando na casa dos 140%, que é quase o triplo do que a inflação do período. Então sim, existe uma estratégia comprovada que te faz aproveitar os momentos, as oportunidades que o mercado te dá e ao mesmo tempo não correr o risco de dilapidar teu patrimônio nesse mesmo tempo. Dito tudo isso, me conta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você, se a gente te agregou aqui. Eu quero ouvir todos vocês nos comentários. Agora, se você quiser entender como é que você pode montar uma carteira de investimentos do zero, se você estiver começando nesse momento, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.